Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico. José Carlos Maciel, meu nome é José Carlos, para mim eu tenho o prazer de ter você aqui inscrito no nosso canal. Hoje, nosso estudo bíblico será da lição 12 da Escola Bíblica Dominical, o reinado de Josias. Leitura bíblica em classe, segundo livro do Reis, capítulo 22, do versículo 3 a 5 e o versículo 8. E o capítulo 23, do versículo 2 a 5 e o versículo 21, 22 e o 25. O objetivo geral da nossa lição: pontuar o avivamento gerado por Josias. Objetivos específicos são três. Primeiro, evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. Segundo, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. Terceiro, identificar o retorno da celebração da Páscoa. Nossa lição está dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, Josias repara o templo, com 3 subpontos. Segundo, a renovação do pacto com o Senhor, com 2 subpontos. Terceiro, a celebração da Páscoa, com 2 subpontos, e a conclusão da nossa lição. Nossa leitura bíblica em classe, segundo livro do Reis, capítulo 22, versículo 3 ao 5 e versículo 8. E sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que eu dei na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que eu dei àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Capítulo 23, versículo 2 ao 5, e o versículo 21, 22 e 25. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas de todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Versículo 21. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Versículo 22. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Depois de Josias não se levantou outro rei igual a ele. Verdade prática vai dizer, textual ele vai dizer: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu, segundo o livro do Reis, capítulo 22, versículo 8. Nossa verdade prática vai dizer: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. É claro, a idolatria ela já vem de muitos anos perpetuando na face da terra, mas a Bíblia deixa bem claro que só a um devemos adorar, e é o verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, o crucificado. Não existe outro intermediador para o homem não ser Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 vai deixar bem claro que só há intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Amém? A introdução da nossa lição vai dizer assim: nesta lição trataremos do reinado de Josias, que governou
o reino de Judá no período de 639 a 609 a.C. Ele tinha apenas 8 anos quando se tornou rei das duas tribos meridionais de Israel, Judá e Benjamim, que quando o reino foi dividido, 10 tribos foram com Jeroboão e duas tribos ficou com o filho de Salomão, Judá e Benjamim. Reinou 31 anos, segundo as Crônicas, capítulo 34, versículo 1. Quando começou a reinar era muito jovem, por isso, no começo, alguns mais experientes o ajudaram a governar. Como ele era muito jovem, ele só tinha 8 anos, teve que alguém também ajudá-lo a reinar, porque ele não tinha experiência, né, de liderança. E por isso foram os mais experientes a ajudar ele a reinar no meio do povo. Josias foi um dos poucos bons reis de Judá. Aliás, foi o último dos reis bons de Judá. Depois de já ter sido rei por 7 anos, ele começou a buscar o Senhor. O cronista escreveu dizendo que no 8º ano do seu reinado, ou seja, quando tinha 16 anos de idade, o rei começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, segundo as Crônicas 34, verso 3. Diferente de seu pai e avô, Josias prezou pelo culto ao verdadeiro Deus. Ele seguiu o exemplo dos reis bons, tais como Davi, Josafá e Ezequias. Quando ele soube o que estava escrito no livro da lei, após ser encontrado dentro do templo, iniciou em todo o reino a maior e mais impactante renovação religiosa e espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Assim como fez Ezequias, ele expurgou o reino de Judá de todas as falsas divindades e ali colocadas por seus ancestrais. Depois dele nunca mais houve um rei que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Veja que o povo andava em completa idolatria. Sacerdote acendendo incenso para Baal, objetos de idolatria dentro do templo. E a partir do momento que o livro da lei foi encontrado e ele foi lido, a história mudou. O rei começou a se aproximar cada vez mais de Deus. O povo estava vivendo em completa idolatria, mas o verdadeiro avivamento ele veio através da leitura da palavra. Quando a palavra foi lida, então a história mudou e houve um verdadeiro avivamento. E o nosso primeiro ponto vai dizer aí: Josias repara o templo. Primeiro subponto: achei o livro da lei no templo do Senhor. No 18º ano do seu reinado, quando estava com 26 anos de idade, Josias liderou uma campanha de arrecadação de dinheiro e materiais para reparar o templo que estava abandonado. O templo tinha sido esquecido. O povo entrou em completa idolatria que o templo ficou esquecido lá. Não se celebrava mais culto, não havia sacrifício, não arrecadava oferta, nada. Ficou lá, completamente esquecido. O dinheiro arrecadado para a reforma foi entregue a trabalhadores para custear a mão de obra e materiais. Uma vez que os trabalhadores eram honestos, não se pediu que prestassem conta do dinheiro que lhes foi entregue. Segundo o livro do Reis, capítulo 21, do versículo 1 a 7. Veja que não precisou que eles prestassem conta porque eles eram honestos. Me deixa bem claro, havia uma honestidade no meio daqueles homens que iam fazer o conserto do templo. Por isso que o rei não achou necessário que eles prestassem conta. Onde se há pessoas honestas, claro que não faz necessário de prestação de conta. Mas quando há dúvida a respeito de alguém, faz necessário isso. Mas ali naquele momento não foi necessário prestação de conta. Nessa época, as escrituras sagradas estavam totalmente perdidas e esquecidas. Por causa da longa sucessão de reis perversos, a palavra de Deus perdeu-se. Foi achado no meio de entulhos que tinham se acumulado no interior do templo. Veja, o templo estava sendo um lugar para se guardar entulhos, coisa que não prestava. E nesse meio dessas coisas que eles se achavam inúteis, estava o quê? O livro da lei, o livro de Moisés, a palavra de Deus esquecida no meio dos entulhos. Enquanto os trabalhadores faziam o reparo, o sumo sacerdote Hilquias encontrou uma cópia do livro da lei, talvez o Pentateuco completo ou o livro de Deuteronômio. Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã e ele o leu, segundo as Reis 22 e 8. Isso demonstra com clareza como estava o nível de espiritualidade do povo de Judá. Havia um claro desinteresse pelas coisas de Deus, e até mesmo o sumo sacerdote estava conivente e responsável direto por este desprezo da palavra de Deus. Veja que o sumo sacerdote estava conivente com isso. A palavra de Deus não estava sendo lida, não estava sendo ensinada e não estava sendo o quê? Praticada. Um completo desprezo.
Era ele quem deveria zelar, não apenas pelo livro sagrado, mas pelo cumprimento dos ditames divinos expressos nele. É claro, era o sumo sacerdote, né? Mas até ele estava sendo conivente com isso. Por quê? Porque o livro tinha sido esquecido. Quando a palavra de Deus foi encontrada, e ao saber do conteúdo santo do livro, o escrivão Safã levou imediatamente ao rei Josias e o leu diante dele. Segundo o livro do Reis, capítulo 22, versículo 10. O rei Josias, ao ouvir a leitura da palavra de Deus, se deu conta do quanto a nação havia se afastado do Senhor. Veja, quando o livro foi lido, o rei, na sua consciência, percebeu logo o quanto o povo estava afastado de Deus. Por quê? O povo estava vivendo em completa idolatria. O templo esquecido, bosques ídolos tinham sido levantados, sacerdote acendendo incenso para Baal. Então o povo estava completamente distante de Deus, muito distante. Logo percebeu que era necessário drásticas mudanças para que o reino estivesse de acordo com os mandamentos do Senhor. Em nossos dias temos a palavra de Deus em nossas mãos. Que mudanças então devemos fazer a fim de adequar nossa vida aos padrões da Bíblia Sagrada? Que mudança nós devemos fazer para a nossa vida se adequar à Bíblia? Essa é uma pergunta que nós devemos muitas vezes estar fazendo. Veja que o povo estava lá, mas o livro tinha sido esquecido. E quando o livro foi esquecido, o povo caiu na completa idolatria. Segundo subponto vai dizer, o rei rasgou as suas vestes. O rei Josias ficou tão fascinado diante da realidade de todo o povo haver descumprido o conteúdo do livro sagrado que nunca, numa demonstração de profunda tristeza e amargura, rasgou as suas vestes e chorou. Veja que ele rasgou as vestes dele e ainda chorou por conta de como estava a realidade do povo. Segundo o livro do Reis, capítulo 22, verso 11 e verso 19. Ele não culpou a ninguém, simplesmente se humilhou rasgando suas vestes. É claro, ele não abriu a boca para culpar ninguém, nem apontar ninguém. Naquele momento, eu acho que ele culpou até ele mesmo. E é tão tal que ele rasgou as vestes dele e chorou, né, por conta de como estava a nação. Aí ele não culpou ninguém, simplesmente se humilhou rasgando suas vestes, demonstrando piedade no seu coração. Josias logo desejou entender com maior certeza o que Deus faria com seu povo diante de tal vis pecados cometidos. Então enviou seus oficiais para consultar o Senhor, pois percebeu que o furor de Deus pairava sobre Judá por causa de seus pecados. Segundo o livro do Reis, capítulo 11 ao 13. Veja, ele percebeu que da maneira que o povo estava, Deus ia afligir o povo, porque o povo estava distante de Deus, estava vendo só na idolatria. Veja como foi a percepção do rei. Ele teve logo a percepção de saber que algo ia acontecer com o povo. Aí vai dizer, sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes, e o rei mandou a Euque, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Arquibó, filho de Micaias, e a Zafã, o escrivão, e a Isaías, o servo do rei, dizendo, ide consultar ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Veja que, quando ele leu, percebeu que algo poderia acontecer com o povo. Essa atitude de piedade de Josias comoveu o coração de Deus, que teve misericórdia dele e o ouviu. Está escrito, porquanto teu coração se esterneceu e te humilhaste perante o Senhor, tudo que ouviste, o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, e diz o Senhor. Segundo o livro do Reis, capítulo 22, verso 19. Veja que Deus ouviu, né, a oração do rei, e viu como o coração dele ficou triste por conta daquilo. Viu que ele tinha rasgado as vestes dele e chorado, né, perante o Senhor. Josias demonstrou seu arrependimento de acordo com o costume de sua época. Em nossos dias, quando nos arrependemos, não rasgamos nossas vestes, mas choramos, jejuamos, retratamos ou pedimos perdão a Deus e ao próximo, caso o nosso pecado tenha envolvido outras pessoas. Isto demonstra a sinceridade do nosso arrependimento. A parte mais difícil do arrependimento é mudar as atitudes que inicialmente produziram o comportamento pecaminoso. É claro, a parte mais difícil agora, né, é mudar as atitudes, e foi o que Josias viu, que com o pecado do povo, a parte mais difícil agora é mudar a atitude do povo. Após apenas uma leitura da palavra de Deus, Josias mudou o curso da nação, propôs imediatamente rigorosas reformas, não só no aspecto material, mas
principalmente no aspecto religioso. Hoje muitas pessoas possuem Bíblia de muitas versões e traduções, em papel e em meios eletrônicos, mas poucas pessoas são influenciadas pelas verdades encontradas na Palavra de Deus. É claro que há várias versões, vários papéis, em aplicativos, tem Bíblia para todos os gostos, mas o que está faltando hoje é que colocar o que está ali escrito em prática. Feito o povo era o povo de Deus, escolhido por Deus, o povo de Israel, mas o livro se perdeu e eles não estavam colocando nada em prática do que eles já sabiam, que eles tinham um pleno conhecimento de quem era Deus e de que Deus tinha feito na vida dele, mas ele não estava colocando em prática. E hoje é da mesma forma. A Bíblia está aí, de vários aspectos, em meios eletrônicos, em papel, mas o que está faltando é só colocar ela em prática. Porque é a parte mais difícil para muita gente, colocar ela em prática. O terceiro subponto vai dizer, entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Uda, que morava na cidade baixa de Jerusalém, numa região ou bairro da cidade. Não procuraram Jeremias nem Sofonias, que também exerciam o ministério de profeta na época. Claro, naquela época tinha Jeremias e Sofonias, mas eles não procuraram nenhum dos dois, procuraram Uda. Né? Deus escolhe livremente os seus servos para realizar a sua vontade, ricos ou pobres, homens ou mulheres, reis, súditos, livre ou escravo. Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 30. Uda era obviamente respeitada pelo povo de sua época. Josias queria saber se os pecados de Judá tinham atingido o nível de juízo divino. E a profetisa Uda confirmou o temor do rei. Deus castigaria Judá em breve por causa da corrupção do povo. Acrescentou, porém, que o castigo não aconteceria em seu tempo, pois o povo se humilhara e demonstrara arrependimento. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22, versículo do 14 ao 20. Veja, na época de Josias, se o povo não tivesse se arrependido, com certeza seriam castigados por Deus. Mas como o povo se arrependeu, o castigo foi adiado. Ele ia ser cumprido mais na frente. Deus não disse que não ia deixar de castigar, ele simplesmente adiou o momento do castigo. E mais na frente, ele castigaria o povo. Contudo, o avivamento espiritual, por intermédio de Josias, apenas adiou a destruição iminente de Judá, mas não pôde evitá-la, tá vendo? O castigo foi adiado, mas não pôde ser evitado. Naquele momento, enquanto Josias estava vivo, o povo não foi castigado. Mais na frente, o castigo não pôde ter sido evitado, porque o povo novamente cai na idolatria e termina sendo castigado por Deus. A gente vai ver isso em Jeremias capítulo 11, versículo 9 e versículo 17 e capítulo 13, versículo 27. Quando o povo de Deus persiste no pecado, atinge um ponto em que o castigo será inevitável. Em Israel e em Judá, o povo de Deus, por excessivo número de anos, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor contra o povo subiu tanto que mais nenhum remédio houve que evitasse o juízo divino. Segundo as Crônicas, capítulo 36, verso 16. É tão tal, né, que Jeremias sempre avisando o povo para se voltar para Deus, o povo nunca quis, pelo contrário, zombava de Jeremias. E não teve outro jeito a não ser o povo ser castigado por Deus, porque eles pecaram tanto, caíram tanto na idolatria que foi inevitável o castigo. Assim como aconteceu com Josias, a Sagrada Escritura deveria causar em nós ações imediatas no sentido de reformular nossa vida, a fim de trazê-la à harmonia com a vontade de Deus. Há uma mormidão sem par nas igrejas locais. Estamos vivendo com certeza os últimos dias da igreja na terra, antes da volta de Jesus Cristo. Profetizou o apóstolo Paulo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E isso é hoje, a gente vê hoje por aí, tem lugar que nem doutrina tem mais, só tem mais só louvor. E a palavra bem pouquinho. Porque o que move a igreja é a palavra, mas a palavra hoje não está sendo muito lida, né? Estamos se preocupando mais com louvores. Aí ele vai dizer, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Realmente isto é o que estamos vendo na atualidade, né? Pessoas que não querem ouvir mais a palavra de Deus. Estão montando para si mesmo doutores, que vai falar aquilo que eles querem ouvir, não que eles merecem ouvir, mas aquilo que eles querem ouvir.
E hoje todo mundo tem sua sabedoria, todo mundo tem o seu entendimento e acha que o entendimento dele é mais entendimento que o de Deus. E muito tem se perdido pelo meio do caminho, deixado o caminho do céu para entrar pelo caminho, né, o caminho mais largo, o caminho das facilidades. E é um perigo, porque esse caminho não leva para um lugar bem quente, não leva para um lugar bom, não leva para um lugar de harmonia com Cristo. E hoje é o que tem acontecido. Muito tem se enveredado por esse caminho. E o nosso segundo ponto vai falar aí a renovação do pacto com o Senhor. Primeiro subponto, a lei, a leitura do livro diante do povo. Josias, como líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. É claro, ele envolveu todos. Quando fala todo, fala toda a nação. Envolveu todo mundo, do menor ao maior, do rei até o último súdito. Por isso, convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvir a leitura da lei de Deus, segundo o livro do Reis, capítulo 23, versículo 1 e 2. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Veja, o verdadeiro avivamento começa a ouvir a palavra de Deus. É aí onde começa o verdadeiro avivamento. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. O avivamento por meio da palavra é duradouro, não é momentâneo. Que tem avivamento que ele é momentâneo, só de momento, mas o avivamento da palavra ele é duradouro, e foi isso que aconteceu com o povo. O povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O segundo subponto vai falar a destruição dos ídolos. Veja a mudança. Ele estava completamente envolvido com o ídolo. Mas quando houve a leitura da palavra, houve um verdadeiro avivamento. O segundo subponto é a destruição dos ídolos. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Segundo o livro do Reis, capítulo 22, versículo 1, e o capítulo 23, verso 2. Além disso, ele expurgou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. Veja que tudo quanto era ídolo que tinha, tanto em Judá, ele tirou tudo. Até as coisas que não prestavam, que estavam dentro do templo, ele mandou tirar. E só voltou lá quando a limpeza tinha sido terminada. Segundo o livro do Reis, capítulo 23, versículo 4 a 20. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. Veja que o povo deixou o verdadeiro Deus para estar só envolvido com idolatria. Então ele fala o quê? Só volta lá quando a limpeza tinha sido feita por completa. Aí o rei disse, agora eu posso voltar a Jerusalém. Porque tiraram os ídolos, saiu tirando tudo. Quando houve a leitura da palavra, houve um verdadeiro avivamento. Nosso terceiro ponto vai falar a celebração da Páscoa. Nosso primeiro subponto, a celebração da Páscoa é a restauração do culto e dos ofícios do templo. A Páscoa é uma das mais importantes celebrações da Bíblia. Tais celebrações eram fundamentais para o povo se lembrar dos feitos do Senhor. Mas nesse tempo aí o povo nem a Páscoa estava celebrando mais. Estava distante, não estava lembrando nem o que Deus tinha feito na vida deles. Aí o nosso primeiro subponto, a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. A sujeira espiritual da nação era tão grande que demorou um bom tempo para retirá-la. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Veja, depois de 18 anos de reinado foi que ele conseguiu celebrar a primeira Páscoa. Vamos ver segundo o livro do Reis, capítulo 23, do versículo 21 ao 23. As reformas de Josias se estenderam até Samaria. Ao que parece, ele obtivera controle da região, em grande parte por causa do declínio do poder da Síria. Após destruir todos os ídolos e os idólatras dessa região, ele retornou a Jerusalém. Ao chegar, restituiu a Páscoa segundo a palavra do Senhor que havia lido. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro,
E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. Veja que até o sacerdote estava tudo desanimado. 2 Crônica, 35, versículo 1 e 2. A idolatria era tanta, se expandiu de tal forma que, uma vez que a terra se encontrava devastada pelos assírios, Josias promoveu a maior parte dos animais para a festa. 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 7. Os príncipes e sacerdotes ajudaram dentro do possível. As prescrições mosaicas para a Páscoa e para a festa dos pães asmos foram seguidas à risca. Com cânticos de louvor, o rei e o povo celebraram a Páscoa mais notável desde os dias de Samuel. Não foi a maior celebração ou a mais sofisticada, mas foi a mais agradável a Deus, talvez pela qualidade da adoração. 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 7 ao 19. Veja, não foi a melhor, mas foi a mais agradável, porque eles fizeram de coração, foi uma coisa que eles fizeram de coração, se propuseram a fazer de coração para Deus. Também Josias restabeleceu a leitura do culto, a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guarda do templo e etc. Segundo subponto vai dizer a maior Páscoa da monarquia. Assim como Ezequias, Josias incentivou os sacerdotes e levitas a desempenharem seus papéis. Deu ordem para que colocassem a arca sagrada de volta no templo. Alguns estudiosos sugerem que talvez os sacerdotes tenham levado a arca sobre os ombros de um lugar para outro a fim de evitar que fosse profanada. Manassés, outro rei idólatra, pode ter ordenado sua remoção, ou Josias pode tê-la colocado em outro lugar enquanto o templo era restaurado. Se organizassem em seu respectivo turno, assumissem seu cargo no templo e se prontificassem e preparassem para celebrar a Páscoa. Foi isso que ele fez, restaurou os ofícios sacerdotais de levita e tudo. A celebração dessa Páscoa, incentivada por Josias, foi a maior desde os dias de Samuel. O cronista narra que